adoração, a gente está louvando. Eu gostaria que os irmãos saíssem do lugar, dessem um abraço, um beijo apertado, um abraço bem quentinho no irmão do seu lado. Sai do seu lugar, abençoe a vida do seu irmão em nome de Jesus. Amém? Esse novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto dele, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. O fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, meu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa unidade, é a nossa comunhão. Declare, pois somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Cadê a voz da igreja bem alto? Vamos lá. Eu preciso. E as mãos uns para os outros, como um ato profético. Declare a unidade. Precioso és para mim. Olhe para o seu irmão e declare. Eu preciso. Precioso. Pois somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, aleluia, do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Uma salva de palmas ao Senhor por esse amor. Podeis assentar.
Ok. Boa noite. Tudo bem? É motivo de muita alegria, de honra e de responsabilidade de eu estar aqui hoje, podendo ministrar para a igreja, poder trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Eu tenho aproximadamente uns 18 anos de ministério Vivendo em Cristo. Já estou, acho que ficando de maior, né, pastor? Glória a Deus. Como cristão desde os 12 anos, mas é a primeira vez que eu venho pregar uma palavra. Eu já preguei, a primeira vez foi no retiro de carnaval. Essa é a primeira vez que eu estou pregando no domingo. Deus sabe o quanto eu sou dependente dele, e que em nome de Jesus eu venha ser eu a falar, mas sim o Espírito Santo através da minha vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus, eu te dou graças, Senhor, meu Deus, por poder, Senhor, conhecer a Tua palavra, por poder te conhecer, meu Deus. Pai querido, Pai amado, que não venha ser eu a falar nessa noite, mas sim o Teu Espírito, Pai, através da minha vida, Senhor, Pai. Por mim mesmo não tenho nada para dar, meu Deus, mas Tu tens tudo, meu Deus, através da Tua palavra, Senhor, através das Tuas promessas, Senhor, para com as nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes de pregar, antes de ser ordenado a pastor, eu sempre fui ministro de louvor. Mas uma coisa que eu sempre semeei no meu coração e sempre conservei no meu coração é que tudo que eu for pregar, tudo que eu for cantar, venha ser algo que eu viva, algo que eu contemple, não algo que eu ache, mas sim que eu tenha uma convicção, uma fé em crer naquilo que eu falo. E essa ministração de hoje, a pastora falou se não me engano, umas 3 semanas atrás, que eu estaria ministrando dia 26. E assim, o inimigo vamos colocar assim, ele não é burro, né? E nessas 3 semanas a gente tem vivido um pouco assim no sobrenatural de Deus. Satanás muitas vezes se levanta, mas com certeza levanta para cair. A palavra de Deus nos fala que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Deus ele venceu, pois Jesus ele venceu. Eu acredito na minha vitória, eu acredito na vitória de vocês, pois Deus declara que nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, nessa noite eu vou falar sobre algo que acredito que tem me levado a receber o melhor de Deus. Deus ele é tão bom com a gente. Muitas vezes nós somos tão ingratos que pensamos muitas vezes no nosso erro. E foi, acho que semana passada, eu falei assim, amor, acho que eu vou falar para a pastora, não vou dar palavra não, mas daí entra a palavra que eu vou dar hoje, a respeito de honra. Se a pastora me deu uma palavra, eu vou honrar ela. Se alguém te deu uma palavra, você tem que honrar, como servo, como cristão. A sua palavra tem que ter peso, a sua palavra tem que ter poder. Tudo aquilo que você fala tem poder, tanto para o bem como para o mal, infelizmente. Então a gente tem que se vigiar sempre naquilo que nós falamos e declaramos, naquilo que nós agimos, pois com certeza a honra ela glorifica o nome do Senhor. Quando você honra um líder, quando você honra os seus pais, você está glorificando e adorando ao Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel 2, versículo 30.
fala assim: portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Esse é o princípio da honra. Eu vejo que é muito parecido com o princípio da semeadura. Se eu planto, eu colho. Se eu não planto, eu não colho. Se eu honro, eu serei honrado. Se eu honro, Deus ele vai me honrar. Amém? Então isso é muito sério, queridos. Infelizmente, nos dias de hoje, isso tem sido uma prática de muitos povos, vamos colocar assim, de muita gente. Semana retrasada, se não foi semana retrasada, eu estava assistindo Troia. Quem já assistiu Troia? Filme de Troia. Eu achei impressionante que tinha um exército de cá e um exército troiano. Ninguém atacava, se respeitava. O líder ia de encontro a outro líder e eles conversavam. Se fosse nos dias de hoje, infelizmente, o cara já ia aproveitar que ele estava desguarnecido e já ia ficar a faca. Não é verdade? Mas antigamente não, era a palavra. E a palavra, ela tinha um peso muito forte, honra. Infelizmente hoje, não é assim. Não era assim em nome de Jesus, pois eu e você, nós temos que ter poder na nossa palavra em relação a isso, tem que ter peso. Aquilo que você falar, tem que ser lei. Amém, queridos? Amém? Infelizmente até nos programas de televisão o pessoal fala, né? Não assine nada sem ler, né? Não paga nada sem recibo. Quem avisa amigo é. Por quê? Porque muitas das vezes fica difícil você confiar nas pessoas. Por quê? Por falta de honra. Mas em nome de Jesus, aquilo que você falar, você vai honrar. Amém? Honra. O que significa honra? Eu fui pesquisando. Deixa eu contar um testemunho antes. Por que Deus me levou a esse tema? Eu trabalho na Multicasa, não sei se todo mundo sabe. E eu usei uma palavra que o pastor Maurício pregou aqui a respeito de lavar bem lavada a panela. Que o brilho daquela panela seria o brilho do seu ministério. Daí eu estava dando feedback para um funcionário. Cada vendedor lá na loja ele é responsável pelo departamento, então ele tem que organizar, abastecer o departamento e vender. E eu estava assim, chateado porque o departamento de um irmão que é cristão, ele estava bem desorganizado. Daí Deus me levou essa palavra que o Maurício pregou um dia e falou assim: ô irmão, vem aqui. Sabia que isso é uma bênção na minha vida? É com você, né? Então, isso aqui, ó, você hoje está no trabalho, certo? Amém. O reflexo disso aqui vai ser o reflexo do seu ministério. Se você deixar bem organizado, se você me honrar, o seu ministério vai ser honrado. Mas se você não deixar, misericórdia da tua vida. Daí ele olhou e falou: então tá, beleza. Ficou no departamento organizado. Glória a Deus. Isso aí faz o quê? Uns 3 meses. Daí semana passada veio um pessoal de fora da igreja dele e pregou a respeito de honra. Daí eu não sei o que Deus falou com ele lá. Ele veio comigo e falou assim: Marcelo, vou te abençoar aqui, vou te dar um livro aqui de honra. Quando eu recebi aquele livro, eu vi que foi algo que eu semeei na vida dele e que ele estava semeando na minha vida também. E com certeza ele vai acolher. E isso, esse fato gerou essa pregação de hoje, essa palavra de hoje, a respeito de honra. Amém? Qual é o significado de honra? Princípio de conduta da pessoa que se comporta de modo virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas socialmente virtuosas. Sentido que leva o homem a procurar merecer e manter a consideração pública. Consideração, homenagem à virtude, ao talento, às boas qualidades humanas, fama, glória, celebridade. Honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, como honestidade, dignidade, valentia e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. Honrar é valorizar, tratar como algo precioso e de peso, tratar com diferença,
submeter-se e obedecer, desde que isso não contrarie a palavra de Deus. Daí eu fui um pouco mais a fundo, e uma coisa que eu não sabia e eu descobri. Qual que é o sinônimo de honra? Daí eu pesquisei lá, sinônimo de honra apareceu. Sinônimo de honra: adoração, castidade, dignidade, distinção, honradez e pureza. Glória a Deus. Quando eu honro, eu estou adorando a Deus. Quando você honra, você está adorando a Deus através das suas atitudes, através daquilo que você fala, através daquilo que você pensa. Você adora a Deus. Amém? Amém. A honra é a chave essencial para recebermos de Deus. E é por isso que o inimigo de nossas almas tem procurado eliminar o verdadeiro poder da honra. Qual o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe, para que os nossos dias sejam prolongados. Lá no céu? Não, aqui na terra. A promessa é aqui na terra. E não sei se todos conhecem, a gente estava conversando com a pastora Eliane, quarta-feira, e a gente estava comentando a respeito de honra, de honrar pai e mãe. Eu nasci num lar que não era de cristãos. Meu pai não era crente, meu pai era espírita, macumbeiro. E com 12 anos eu me converti. Meu pai levou a gente para a igreja. Com 10, 12 anos, eu não lembro direito. E algo que se aplica muito, eu acredito, no oriental, é a honra, é o respeito pelos mais velhos, né? E eu, graças a Deus, eu e os meus irmãos, nós sempre procuramos honrar o meu pai. A gente não era de xingar, de levantar a voz. Aquilo que ele pedia, a gente fazia. E muitas das vezes aquilo que ele não pedia, mas que a gente achava que era valoroso, a gente fazia. Eu, com uns 10 anos de idade, eu e todos os meus primos, nós somos em 15 primos, mas na época tinha uns 10 primos. Eu e todos os meus primos, homem, ganhávamos do meu avô um bezerro. Meu avô era fazendeiro, então todo final do ano lá a gente ia na casa do meu avô, e o meu avô dava presente, era um bezerro. Só que ele dava e comprava o bezerro da gente. Daí ele dava, deu o bezerro, então tá, você quer vender? Então tá. Daí ele fazia o cheque e dava pra gente, né? E além desse dinheiro, acho que a Erika, não sei se está aqui, o japonês, ele tem mania assim de ir na casa dos mais velhos, falar o Mineto é no ano novo, tá, feliz ano novo. Então as tias, os irmãos do meu avô sempre davam um dinheirinho pra gente. Tá aqui, era gostoso dar o Mineto lá, né? A gente ia com dinheiro no bolso. Daí a gente comprava várias coisas. Só que todo esse dinheiro, eu e meu irmão, era um dinheiro bacana para criança. Poxa, um bezerro, hoje vai ser uns R$500, um pouco assim. Era bacana. Meu pai nunca chegava e pedia o dinheiro. Mas eu, dentro de mim, assim, eu estava lá em Cianorte, eu queria voltar para Campo Grande logo, para deixar e entregar o dinheiro pro meu pai. Eu falei assim, ó pai, aqui ó, pro senhor. Meu pai muitas das vezes tinha condições, mas eu pegava e honrava ele aqui, ó pai, é do senhor. Eu pegava o que era do Omeditor lá, do ano novo, e ficava para mim gastar às vezes, sobrava alguma coisa. Todo ano. E eu vejo assim, Deus ele me fez lembrar isso. Ele falou assim, Marcelo, você lembra disso? Hoje você come. O que você come? Eu com Eliane viveu nessa época que meu pai, vamos colocar assim, estava bem sucedido. Meu pai tinha perto até a igreja. E de repente ele simplesmente quebrou, né? Eu lembro que o Magno, ele chegou até hoje eu lembro, um arroz, até brinco com a Dani, arroz, feijão. Meu pai gosta de rapadura, meu pai pegava e misturava a rapadura.
E quando tinha, eu lembro uma semana quando tinha o ovo, nossa, era como se tivesse um filé mignon, uma picanha. E a gente sempre orando. Meu pai fazia um culto no quarto dele. Meu pai é um homem de fé. Ele é de fé porque ele ouvia as pessoas falando assim, ó. Ele estava testemunhando pra gente, né? Acho que para aumentar a nossa fé. Falei assim, ó, teve um irmão que orou e quer o dinheiro do teto, assim, ó. Eu falei assim, ó, cai dinheiro do teto. Eu tô querendo comer, é tão gostoso, sabe? Mas pode ser errado, mas pelo menos ativou minha fé. E eu acho que eu contei nessas épocas ainda. Meu pai fazia eu tocar e louvar a Deus, sabe? E eu pegava meu violão e começava a adorar a Deus mesmo assim. Mesmo sendo criança, vendo essas dificuldades, crendo no poder de Deus. Daí nesse intervalo, eu lembro, a gente fazia, não sei se o pessoal lembra, uns 15 anos atrás, 20 anos, como que era a Praça Aquidauana, na Barão. Era um ponto de drogas, prostituição, onde era o posto policial lá, era um banheiro horrível, mas fedido pra dedéu. E todo sábado a gente fazia um sopão aqui, né, Eliana? Fazia um sopão que era aqui, que era a igreja ainda, fazia um sopão e a gente ia no sábado de manhã evangelizar, fazer o louvor. E aquilo, muitas das vezes meu pai era muito sistemático, então meu pai falava uma coisa e eu tinha que abaixar a cabeça, honrar. Só que eu não me apegava muitas das vezes, por ser uma criança, eu não fazia aquilo porque estava na palavra de Deus, mas por aquilo que estava no meu coração. Entendeu? Mais do que você lê, isso aqui tem que estar no teu coração. Né? Daí com 17 anos, então deixa eu contar um outro testemunho aqui, ó, no meio desse aqui. Estava na igreja, na época eu acredito que tinha uns 15 anos. Deus, ele é tão fiel. Não sei se todo mundo lembra, tinha umas motinhas antigamente que o boyzinho andava assim, mas era bem na minha época, não sei se era uma jogue assim, uma cinquentinha, não precisava andar de capacete, não precisava emplacar. E eu lembro que eu olhei aqui, ó, para Deus. Falei assim, Senhor, eu quero aquilo, aquela motinha. Era uma utopia, era uma doideira assim que não tinha aos olhos humanos como eu ganhar aquilo. Eu acredito que questão de meses, querido, eu ganhei aquela moto. Com 15 anos, Deus, ele me honrou com aquela moto. E eu lembro até hoje que eu fui pagar mais ou menos uns 3 anos atrás, pessoal. Eu fiz um voto, querido, se você faz um voto, não tarde em pagar. Se você fez, você faz. Eu lembro que assim que eu falei assim, Deus, se eu ganhar aqui a moto, eu vou dar uma oferta para o missionário Rosair Dias. Daí eu fui esses tempos lá, a Dani lembra, foi esses dias, ó, puxando, paguei, vou lá, paguei. Daí eu paguei com juros aí, tudo certo. Mas Deus ele me lembrou para não deixar a brecha aberta. Daí com 17 anos, ainda não tinha servido, então para conseguir um emprego era muito complicado. Daí minha tia e minha avó tinham uma empresa de cestas básicas, que fazia cestas básicas, lá em São Bernardo do Campo, em Rude Ramos. Com 17 anos eu fui para lá. Fiquei 1 ano lá trabalhando. Qual que era o meu salário? Eu não era registrado, porque era minha tia. Eu ganhava R$300. Eu montava a cesta básica, carregava a cesta, então eu trabalhava e estudava à noite. Primeira vez que eu estudei à noite, minha mãe, como mãe, meu Deus, o coração deve ter apertado muito. Só que mais uma semente que eu dava. Todo o dinheiro não chegava nem na minha mão. O que fazia? Minha tia me dava 50 para eu passar o mês, porque eu morava na casa da minha avó, e R$250 minha tia já depositava na conta da minha mãe para ajudar minha mãe aqui. Isso aí foi 1 ano, semi-ano. Eu tinha, assim, eu não tinha... eu tinha muitos sonhos de comprar um violão, de comprar uma guitarra bacana, uma pedaleira, um transmissor, só que aquilo ficou em segundo plano quando eu decidi ajudar os meus pais, que estavam precisando de honrar os meus pais.
Isso é aquilo que eu comentei, eu tenho colhido até hoje aquilo que eu semeei. Mas, queridos, nunca é tarde para começar, tá? Amém? Nunca é tarde para começar. Durante a época do Velho Testamento, falar mal contra os pais ou rebelar-se contra as suas instruções resultava em punição capital. Eita, que era bravo, hein? Se você desobedecer o seu pai, só a graça. Em Êxodo 21, 15 e 17, queridos, abre lá. O que aconteceria? Você que é filho, ouça a voz do Senhor. Comece hoje a honrar o seu pai, a sua mãe. Êxodo 21, de 15 a 17. Amém? Amém. Ó, quem ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. O que raptar alguém e o vender ou for achado com ele em seu poder, certamente será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Então a palavra, ela é bem clara a respeito disso. Amém? E na palavra de Deus ela mostra também algumas características de pessoas que desonraram os pais. Abra em Romanos 1,30. Romanos 1. Amém? Ó, o que fala sobre essas pessoas? São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Misericórdia. Então, simplesmente quando você faz isso, você traz uma série de coisas sobre você. Então eu e você, nós devemos honrar. Mas Marcelo, eu não moro mais com meus pais. Mas são seus pais, você tem que honrar. Em nome de Jesus. Através da honra, a honra é muito mais do que uma atitude. Ela tem que fluir, queridos, do meu e do seu coração. Ela tem que ser algo que arde no seu coração. Não devemos apenas obedecer a Deus, precisamos capturar o seu coração. Assim vislumbraremos a sabedoria que se esconde atrás de suas diretrizes e não veremos unicamente como leis, mas sim como favor de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. A honra, ela pode ser demonstrada através de uma atitude, através de uma palavra ou até mesmo de um pensamento. Toda a verdadeira honra, ela é gerada, é aquilo que eu comentei, do coração. A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. Aleluia. Amém? Ainda que a honra não se revele de imediato nas passagens, ainda assim, o padrão, o princípio permanece. É uma lei espiritual. Em nome de Jesus. No Novo Testamento, que vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, no Novo Testamento fala sobre honrar as autoridades, né? E no Novo Testamento ele divide as autoridades em 4 pilares. Quais são? Vamos lá. Primeiro, civil, autoridade civil ou governamental. Quem seria a autoridade civil governamental? Hã? Quem é presidente? Presidente. Presidente, deputados, então toda a autoridade, vereadores, a gente tem que honrar. Muitas das vezes você pode pensar no teu coração, infelizmente, mas tem que honrar. Eclesiásticas, os líderes, os pastores, familiar, pai, mãe, filho,
social, patrões, professores, técnicos. Na autoridade governamental, onde que está? Vem em Romanos, abre em Romanos 13, de 6 a 7. Romanos 13. Fala assim, ó: por essa razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Eu vejo que essa palavra, por especial, é bem pertinente nessa semana, né? Que essa semana se finda o período para a declaração do imposto de renda, né? E tem muita gente que é do mundo, crente não faz isso, graças a Deus. Pega os recibos de fora para conseguir instituir. Crente paga o seu imposto certinho. Crente que honra a Deus paga tudo certinho. Amém? Glória a Deus. Fala aí, Jeová, em nome de Jesus. Eclesiásticas, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Primeira Tessalonicenses 5, 12 e 13. Amém? Ó, agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e o que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Amém? Eu e você, nós temos que honrar os nossos líderes, nós temos que honrar os pastores da nossa igreja. Amém? Isso é bíblico. Familiar, Efésios 2, 6. Efésios, 6, versículos 2 e 3. Só voltar um pouquinho. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Amém? Poxa, mas o meu patrão também será? 1 Timóteo 6, 1. 1 Timóteo, um pouquinho mais para frente, 1 Timóteo 6, 1. Será que a gente precisa honrar os nossos patrões? Todos os servos que estão debaixo do jugo, considere seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Queridos, então, eu e você, se nós temos patrões, se temos encarregados, se temos chefe, eu tenho que honrar a vida deles. Não importa se ele é ímpio, não importa se ele é cristão, não importa se ele pega no teu pé, você tem que honrar ele. É a palavra de Deus que fala. Por quê? Porque toda a autoridade desses 4 pilares, toda, ou não só algumas, mas toda, procede de Deus. Toda. Isso aí está em Romanos 13, 1 e 2. Vamos ver se é verdade. Eu quando estava pensando isso aqui, eu estava lembrando da presidente Dilma. Eu falei assim, meu Deus, será? Mas Então, queridos, você tem que... Eu vou mostrar aqui o que a palavra de Deus fala para nós fazermos, tá? Amém? Ó,
13, 1 e 2. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Rapaz do céu! Hoje, se eu não me engano, eu vi na internet, hoje o pessoal ia bombardear, né? Não ia ser nas ruas, iam fazer como se diz, um protesto virtual. Ia todo mundo postar no Face lá que é contra o governo, Nós, como cristãos, nós devemos participar disso aí? Não. A gente deve sair na rua aí pra... Sai, PT, sai, que rua. Queridos, eu e você, nós não vivemos mediante as promessas do governo. Nós vivemos mediante as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu não preciso do governo para ser abençoado. Você é abençoado porque Deus te fez abençoado. Amém? Em nome de Jesus, só me posta essa palavra. A gente não pode, por incrível que pareça, eu que mexo no comércio, não sei, o pessoal que mexe com pessoas, hoje está na moda do pessoal chegar e falar assim: puxa, vai estar parado, né? Puxa, e a presidente, puxa, tá ruim, não sei o quê. Fala, sai, Satanás, em nome de Jesus. Eu vivo pela fé, eu sou mais do que vencedor. Daí o pessoal chega, eu falo assim: não, mas graças a Deus para mim não vai chegar. Não chegou ainda não, porque eu bati a meta até mês passado, estava comemorando com o pessoal, né? Daí o pessoal fica olhando assim: ah, então tá, daí já vai embora. Mas você tem que afastar essas pessoas que falam não. Em nome de Jesus, declarar todo dia a bênção no seu dia, a bênção no seu emprego, a bênção do seu patrão, em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos fala a respeito das autoridades, querido, sobre isso. Mas uma pessoa na Bíblia que eu vejo que foi ousada foi Davi. Davi, eu estava fazendo um estudo. Davi ficou praticamente 14 anos fugindo de Saul. Imagine, você ficar 14 anos sendo perseguido por um rei que muitas das vezes achava que você era culpado e você não era culpado. Você levava, além de você, várias pessoas do seu convívio para viver fugindo. Então eu falei assim: meu Deus. E é uma coisa que a gente muitas das vezes não prega. A gente fala sobre as obras de Davi segundo o coração de Deus, mas ele ficou, queridos, 14 anos honrando a Deus, porque ele teve várias oportunidades, de matar Saul, várias oportunidades. Só que quando chegava lá, o pessoal falou assim: tá na hora, Deus ele fez o rei dormir, vamos matar esse cara aí, vamos livrar o nosso povo. Mas Davi, o que ele falava? Eu não levantarei nenhum dedo contra o ungido de Deus, eu vou honrar. Teve outras, mesma coisa. Chegou estava dormindo lá, não vou. E os seus discípulos chegavam: pô, mas e aí? Toda a nossa família vivendo. Eu vou honrar a palavra de Deus. Ele honrou. E daí Deus vai tirar a vida dele. Daí o que aconteceu? Saul foi numa batalha com os filisteus e morreu. Davi persistiu naquilo que a palavra de Deus fala. E eu e você, nós temos que persistir nessa palavra, queridos. Não importa as circunstâncias da vida, não importa como você começa uma corrida, mas o que importa é como você termina, como você conclui ela. Amém? O cristianismo, nesse livro eu estava falando assim, o cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de persistência. Eu e você, nós temos que ser persistentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
muito sobre honrar as autoridades, mas a gente precisa também, queridos, honrar aquelas pessoas que Deus nos designou a cuidar. A quem está com nível acima do nosso, a quem está no mesmo nível, e a quem tem abaixo, aqueles que Deus entregou em nossas mãos para cuidar. Então, a gente ouve muito a respeito do princípio da prosperidade, de honrar o líder. O líder de espirrar, saúde se você espirrar e não é isso. Não é isso. Não é isso. É muito mais. A gente está falando de reino, querido. De reino. E tudo isso, quando nós honramos aquilo que eu comentei, tudo, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando honramos as autoridades civis, eclesiásticas, a familiar e a civil, é uma forma de você adorar a Deus nas suas atitudes. É uma forma de adorar. Um adorador, ele tem um coração puro, um coração limpo, um coração que arde em fazer o bem, em arde em agradar a Deus. E isso deve estar no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Honrar pastores, honrar filho, honrar marido, honrar mulher, honrar, não sei quem estava pregando, acho que foi, não sei se foi a pastora, honrar o marido que muitas vezes não é convertido, tem que honrar, a mulher que não é convertida, tem que honrar. É bíblico, a palavra de Deus. É através disso que você vai mostrar o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos honrar? Amém. Vamos honrar. Em nome de Jesus. E uma para a gente finalizar, em Marcos 14, vamos abrir em Marcos 14, fala sobre uma mulher que ela escolheu a boa parte, queridos. Marcos 14. Vamos começar já a partir do 3, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo, puro, de muito preço. Esse nardo, queridos, o pessoal teria que trabalhar meses para conquistar, de tão caro que era. Ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, diziam uns aos outros: para que fez esse desperdício de bálsamo? Esse perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a aborreceis. Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde esse evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Glória a Deus. Deus, essa mulher, ela honrou muito a Deus. Ela não se importou com os valores, com o preço, mas sim com a honra. E Deus mais ainda honrou. Em nome de Jesus. E eu e você, queridos, nós temos que honrar os nossos pais, temos que honrar a nossa palavra. E, para fechar, honrar a Deus é ter uma boa reputação.
reputação. O que os outros falam de você? Aquilo que eles falam de você glorifica o nome de Deus? Aquilo que falam de você no trabalho, na escola, em casa, glorifica ao nome de Deus? Isso aí está em 1 Timóteo 3,7. Vamos só abrir aqui para finalizar. 1 Timóteo. Queridos, não sou eu, é a palavra de Deus que nos ordena. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Eu e você, nós temos que ter uma boa reputação. A nossa palavra ela tem que ter crédito, em nome de Jesus. Amém? Amém. E aproveitando essa palavra, algo que ardeu muito em meu coração e eu não tinha feito, nunca fiz, mas eu vou fazer hoje. Eu acredito que é bem propício ao dia, à palavra, e eu dou a oportunidade também para todos que queiram honrar o seu pai que está aqui, a sua mãe, o seu marido, o seu líder espiritual, quem te conquistou para Jesus. Acho que hoje é noite de honra. Em nome de Jesus, é um marco para a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar a Dani, a minha esposa. Eu sei que pensa numa mulher que me honra. Me honra até mais do que eu. Quando ela fala alguma coisa, eu falo assim, mas eu não sou tudo isso não. É menos. Menos. Né? Mas eu dou graças a Deus que a Dani, a minha família, é um presente de Deus também. Por tudo aquilo que eu falei para vocês, de nós honrarmos os nossos pais, honrarmos os nossos líderes. Tudo isso gera frutos. Eu tenho colhido o melhor dessa terra e eu declaro sobre a vida de vocês que vocês irão colher o melhor dessa terra. Comece a honrar os seus pais, comece a honrar os seus líderes, os seus patrões. Tudo que você fizer, faça o melhor, Deus. Faça o melhor em nome de Jesus. Eu gostaria de te honrar, falar que você é a melhor esposa do mundo, a única. Que ela é a melhor parte de mim, que me ajuda, minha companheira, e que me faz cada dia ser um homem melhor, um cristão melhor. Amém? Eu gostaria de chamar meus filhos também, honrar eles, né? Esse é o propósito de Deus, de nós honrarmos a nossa família. Sabe, queridos, nessas 3 semanas, pode ficar aqui. Carro para o homem é igual bolsa para a mulher, sapato para a mulher. E Deus, Ele nos presenteou com um carro zero bacana. Eu me sentia um piloto de Fórmula 1 do carro. Todo final de semana lavava, ficava olhando assim, que diabo. Daí dia 28, 29 de março, estava saindo da igreja, descendo a 25 de dezembro, uma moto vai me bate no carro. Eu olho assim, poxa vida. Beleza, né? Eu fiquei com o coração apertado, murmurei um pouquinho, Deus me perdoe. Depois de 2 semanas,
A Dani estava na Mato Grosso, o cara para, bate outro carro. Assim, Deus do céu, tem alguma brecha aqui, está amarrado. Mas Deus, ele tem o melhor. Muitas das vezes ele faz acontecer tudo isso para abrir os nossos olhos. Eu, nessas semanas que passaram, eu tenho procurado, eu vou manter valorizar. Não são carros, não são bens, não são empresas que te fazem feliz. É isso aqui, ó. É sua família. É sua família. É a promessa maior de Deus. Que honra, em nome de Jesus. Honra. Invista tempo precioso nos seus filhos, na sua família, que Deus vai te honrar muito, em nome de Jesus. E existe, a gente tem tempo também cedo, existe um ato profético, uma cerimônia que, se eu não me engano, foi feito 2 vezes ou 3 vezes aqui, fala sobre a humildade, de eu me humilhar e de lavar os pés das pessoas, daquele que muitas das vezes me machucou, daquele que eu tenho que honrar. Eu trouxe 3 bacias, eu vou deixar as 3 bacias aí. Se você quiser ser do seu lugar, honrar sua mulher, honrar o seu marido, honrar o seu filho, honrar o seu líder, honrar o seu tio, a quem você quiser honrar, você tem a oportunidade que, em nome de Jesus, nessa noite, é uma noite de quebrantamento, é um novo marco para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Pedir ele ajuda aí. Isso. Uma forma de honrar, de se humilhar, queridos. A palavra de Deus fala: os humilhados serão exaltados. Você tem nessa noite a oportunidade de honrar, em nome de Jesus. Você é livre, tem a liberdade do Espírito Santo, em nome de Jesus.